Olá a todos! Na aula de hoje vamos abordar desenho de instalações hidráulicas, parte 1, água fria. Os tópicos da nossa aula são definição e objetivos, normatização, sistemas de abastecimento e distribuição de água, partes constituintes, materiais empregados e reservatórios. Vamos lá então. Um conceito geral que define a instalação de água fria, instalação predial de água fria, é definida como conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos existentes a partir do ramal predial, destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água da edificação. Também é importante frisar que água fria é definida como água à temperatura natural. A norma que trata sobre esse assunto é a NBR 5626 do ano de 1998, intitulada Instalação Predial de Água Fria. Então, com base nessa norma, toda a nossa aula ela tem vários conceitos trazidos pela norma, definições que são bem importantes para o assunto. Sistema de abastecimento de água pode ser público a partir da concessionária, privado por meio de nascentes, poços artesianos e misto, que é privado e público ao mesmo tempo. Então, nós temos três tipos de sistemas de abastecimento: público, privado e misto. Agora, sistemas de distribuição de água pode ser por meio de sistema direto, sistema indireto, sistema misto e sistema hidropneumático. Vamos ver então cada um desses sistemas. O sistema direto de distribuição de água provém de uma fonte de abastecimento. A água ela é transferida por meio ascendente e a água ela vai direto aos pontos de consumo. Ela não é armazenada em reservatórios ou caixas d'água. Conforme a gente pode ver nessa ilustração, nós temos a rede pública, o cavalete mais o hidrômetro, os ramais de distribuição levando a água até os pontos de consumo da residência. Quais são as vantagens? A água tem melhor qualidade devido à taxa de cloro ser maior, né? E um menor custo de instalação. Porém, existem as desvantagens, como a irregularidade no abastecimento público, variação de pressão, pode faltar pressão nos chuveiros e também não é compatível o uso de válvula de descarga. Sistema de distribuição indireto. Nesse tipo de sistema, a água provém de um ou mais reservatórios existentes na edificação. Pode ser com ou sem bombeamento. Quando a pressão for insuficiente para levar água ao reservatório superior, deve-se ter dois reservatórios, um reservatório inferior e outro superior. Então, nós podemos ver o esquema, né, com um sistema indireto sem bombeamento, a água ela vai diretamente ao reservatório superior, RS, está abreviado reservatório superior, ela vai pela pressão do próprio sistema. E o sistema indireto com bombeamento, nós temos um reservatório inferior, RI, as bombas e o reservatório superior. É indicado adotar reservatório inferior e motobombas em edificações com 4 ou mais pavimentos. O sistema de distribuição mista. Nesse tipo de sistema, a parte da alimentação da rede de distribuição predial é feita diretamente pela rede pública de abastecimento e a outra parte pelo reservatório superior. Qual é a vantagem? Nós temos um fornecimento contínuo de água em alguns pontos. Então, nós temos nessa imagem mostrando uma torneira TJ, torneira de jardim, abastecida diretamente pela rede pública, e os demais pontos da residência são abastecidos pelo RS, que é o reservatório superior. O último tipo de sistema, que é o sistema de distribuição hidropneumático, ele é indicado para edificações onde há necessidade de pressão, dispensa o uso de reservatório superior, é uma instalação cara, é a maior desvantagem e somente é recomendado em casos especiais para aliviar a estrutura da edificação. Caso falte energia elétrica, esse sistema ele fica inoperante, ele não vai operar, ele vai necessitar de um gerador alternativo para assim funcionar.
Agora veremos a terminologia e partes constituintes de uma instalação predial de água fria de acordo com a nossa norma NBR 5626. Bom, então, a rede pública, nossa instalação ela inicia na rede pública. Aí nós temos um trecho chamado ramal predial, na sequência o hidrômetro, o cavalete, alimentador predial, reservatório inferior, tubo de sucção, motobomba, tubo de recalque, reservatório superior, chave de boia, extravasor, dreno ou limpeza, barrilete, coluna de distribuição. Agora vamos ver algumas definições importantes. O que é o ramal de abastecimento? Nós temos o ramal predial ou externo e o ramal interno, também chamado alimentador predial. Existe uma diferença entre esses dois ramais de abastecimento. O ramal predial ou externo é o trecho de tubulação localizado entre o distribuidor público de água e o aparelho medidor. Conforme podemos ver aqui, ele fica externo, por isso é chamado de ramal predial ou externo, e o alimentador predial ou ramal interno é o trecho que se estende a partir do aparelho medidor, que é o hidrômetro, até a entrada do reservatório. O cavalete ele é utilizado na ligação entre a residência e a rede de distribuição da concessionária local, possibilitando o fornecimento de água e a instalação do medidor de consumo de água. Então, o hidrômetro e o cavalete eles devem ser providenciados pelo consumidor conforme as normas da concessionária de água local. O barrilete é o conjunto de tubulações que saem do reservatório da qual se derivam as colunas de distribuição. Então, o barrilete pode ser ramificado com várias colunas, né, conforme nós vemos na primeira imagem, ou barrilete concentrado. Colunas, ramais e subramais. Coluna de distribuição também é chamada de prumadas de alimentação. É a tubulação vertical que sai do barrilete e se destina à alimentação dos ramais. Ramal é a tubulação derivada da coluna de distribuição destinada a alimentar os subramais. E o subramal é a tubulação que liga a peça de utilização, que vai ligar aos aparelhos sanitários. Acessórios de tubulações, as conexões, são peças utilizadas nas tubulações de modo a permitir mudanças de direção, derivação, redução ou ampliação do diâmetro da tubulação. É comum que os materiais das conexões são os mesmos utilizados na fabricação das tubulações. E todos esses acessórios, eles têm um tipo de ligação utilizada, né, para unir os tubos. Os procedimentos de ligação podem ser por solda, pode ser rosqueada ou flangeada. O tipo mais utilizado é o tipo de solda de encaixe, que é um tipo de cola para colar as tubulações e conexões. As conexões são de diferentes tipos de materiais com diferentes finalidades. Nós temos curvas e joelhos para mudança de direção da tubulação, T's, cruzetas e Y para derivações, luvas, nípeis e uniões para ligar tubos entre si, tampões, cap, plug para fechamento de extremidades, reduções para mudar, ampliar ou reduzir o diâmetro da tubulação, válvulas e registros para controlar e interromper o fluxo de uma tubulação. Tipos de acoplamento pode ser soldável ou rosqueável. Aqui nós temos imagens das diferentes tubulações, diferentes conexões, registros. Nós podemos ter diferentes registros, registro de esfera e registro de gaveta. Eles têm um funcionamento semelhante, eles são utilizados para interromper o fluxo de água. Ele é utilizado totalmente aberto ou totalmente fechado, né? Ele é bem utilizado em reservatórios, caixas d'água. E o registro de pressão é para regulagem de vazão. É utilizado comumente em chuveiros. A simbologia utilizada em instalações de água fria, nós podemos perceber diferentes denominações para conexões. Os materiais empregados nas instalações, nós temos PVC,
que é o mais utilizado para água fria, tem um baixo custo, uma boa durabilidade, várias vantagens. O cobre é utilizado nas instalações de água quente, também pode ser utilizado em água fria, porém ele tem um maior custo. Aço galvanizado é utilizado em instalações aparentes por ser mais resistente, utilizado em locais que ficam expostos às intempéries, como torneiras de jardim. PEX, que é um sistema hidráulico flexível, é baseado em tubos de polietileno reticulado, servem tanto para água fria quanto para água quente. E PBS é utilizado para a condução de água em temperatura ambiente, é mais utilizado em instalações industriais, piscinas e grandes obras. Os materiais eles devem ter o desempenho adequado às instalações que são utilizados. As cores para identificação das tubulações. A norma que trata sobre as cores, emprego de cores para identificação de tubulação, é a NBR 6493 e ela recomenda para tubulações de água a cor verde. Reservatórios tem como função o armazenamento de água. Nós podemos ter reservatórios moldados em loco e reservatórios pré-fabricados e industrializados. Os reservatórios moldados em loco, eles são utilizados para grandes reservas de água, eles podem ser feitos em concreto armado, alvenaria, também eles necessitam de impermeabilização. Porém, nós temos uma questão também, a potabilidade de água, ela precisa ser verificada conforme o tipo de material do reservatório. E os reservatórios pré-fabricados podem ser de fibra de vidro, polietileno, polietileno de alta densidade. Os materiais mais utilizados são os reservatórios de fibra de vidro, são mais leves, mais higiênicos, mais fáceis de instalar. Aqui nós temos um esquema de instalação de reservatório ou caixa d'água, também chamado, tubulação de alimentação ou alimentador predial, barrilete, que são as colunas que saem do reservatório, registro de limpeza, o extravasor, então todos os elementos presentes na instalação de uma caixa d'água. A instalação elevatória, também chamada de sistema de recalque, consiste em um conjunto de bombas, tubulação de sucção e tubulação de recalque, e tem como função o bombeamento de água de um reservatório inferior para um reservatório superior. Então, as instalações, elas devem possuir no mínimo 2 motobombas independentes para garantir o abastecimento de água no caso de falha de uma das unidades. Conforme nós podemos visualizar nessa imagem, nós temos aqui um sistema indireto com bombeamento, com reservatório inferior, reservatório superior e o conjunto motobomba. As referências que foram utilizadas nessa aula. Ficamos por aqui, até a próxima aula.